E aí galera, aqui é o Kaique e hoje nós vamos conversar um pouco sobre Cuco, um terror bem estranho e maluco que acaba de chegar no Prime Video, deixando muitas pessoas confusas com a sua história. Mas antes, não esqueçam como sempre de deixar o like nesse vídeo se gostarem do conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso que eu for fazendo ao longo das semanas. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme e simbora falar de Cuco. Nessa história nós teremos a personagem da Gretchen, que se muda para uma espécie de vila com o seu pai, a sua madrasta e também a sua meia-irmã. Acontece que neste local ela vai ver que as coisas são um pouco diferentes, com muitas coisas malucas acontecendo com ela, e se vê envolta em todo um mistério macabro que envolve até mesmo a sua família. Quero começar essa parte sem spoilers dizendo de uma vez por todas que esse filme tem um começo muito lento mesmo. Na verdade, toda a sua construção de mistério é feita de uma forma bem demorada e muitas vezes também ela é bem arrastada. Ele vai jogando algumas pistas de que tem algo de errado, né? Porque logo no início a gente consegue ver algumas coisas ali que saem um pouco ali da normalidade. Como por exemplo o dono deste local, que é o Herr Koenig, que ele desde o seu princípio se apresenta como uma pessoa bem excêntrica. E logo de primeira assim, esse cara ele me lembrou bastante um líder de uma seita, tá? E eu não tô dizendo isso como spoilers, né? Eu não tô dizendo que no filme tem uma seita, que ele é líder de uma seita, mas eu tô dizendo que a forma como ele age, a forma excêntrica dele, a forma como ele fala também me lembrou bastante um líder de uma seita aí bem maluca, né? Porém, mesmo essas coisas que o filme vai jogando no começo da sua história parecem casos isolados, coisas que não tem muita relação com o filme, porque como eu disse, ele é arrastado demais, então a gente meio que fica desconexo dessas coisas. Porém, mais ou menos ali na metade pro final dele, ele ganha fôlego novo, né? Dando uma engrenada ali, ele engata num ritmo bem interessante, e aí a sua construção do mistério começa a ser feita de maneira mais acelerada, não acelerada tipo rápida demais, mas sim bem conduzida, vamos dizer por assim, né? Porque a partir deste ponto o filme ele não vai jogar mais apenas algumas pistas, algumas coisinhas ao longo da trama, mas sim ele vai nos dar algumas respostas, né? Eu já adianto aqui que esse filme ele entrega algumas respostas, né? Pra quem gosta de filme que entrega algumas respostas, mas ele também não vai se dar o trabalho de explicar tudo o que você quer saber. Pelo menos tinha muita pergunta que eu tive ali e o filme ele não explicou tão bem no seu final. Mas mesmo assim eu acho que este final, embora eu tenha achado o final do filme bem legal, um final bem interessante, eu não acho que ele consiga sustentar o resto deste filme, que tem um ritmo completamente desacelerado e não era algo que eu tava esperando para este filme. Eu esperava alguma coisa a mais dele ali, talvez tenha sido ali minha expectativa que me desapontou, né? Inclusive, se vocês gostaram do filme, é muito importante vocês deixarem aí nos comentários, porque é sempre bom ter uma opinião diferente, né? Eu costumo não falar muito se eu gostei ou não do filme, né? Falar, eu odiei esse filme, ou eu gostei do filme, eu só apresento os aspectos mesmo sobre ele, que eu gostei e o que eu não gostei. Mas no final das contas, eu achei o começo desse filme realmente bem lento, né? Como eu já tô falando aqui bastante no vídeo. Outra parada que me incomodou também nesse filme é que alguns personagens dele parecem completamente desconexos, não tendo nenhuma relevância para a trama girar. Assim, ele tem uma relevância de leve, mas em determinado momento ali ele não vai mais cumprir a função do filme, meio que vai ser descartado, deixado de lado, sabe? E não que isso seja exclusivamente um problema, né? Não que seja um grande problema no caso, né? Mas a gente vai ver bastante disso acontecendo, alguns personagens sendo jogados de lado, enquanto ele vai focar mais ali em 3 ou 4 personagens ali que são mais principais ali pra essa trama girar, pelo menos da metade pro final dele, né? E é claro que a nossa protagonista Gretchen vai estar no centro disso tudo, porque ela é a personagem ali que nós estamos vendo o ponto de vista, né? E também nós estamos vendo ali as coisas acontecendo com ela, né? Então as coisas vão acontecendo ali ao redor dela e ela vai percebendo que tem alguma coisa esquisita. Embora eu não tenha achado o filme tudo isso, né? Eu gostei bastante da atuação da Hunter Schafer como protagonista. Ela é uma personagem ali que se ferra demais, ela se machuca muito, né? E ela consegue passar a emoção que essa personagem precisava, porque uma coisa que o filme ele se demora bastante pra fazer é toda essa construção da personagem da Gretchen, né? Que é essa personagem ali que passou por poucas e boas, né? Ela perdeu a mãe dela, porque por mais que o pai dela esteja fisicamente presente, parece que ele se importa mais com a família nova que ele constituiu ali, que é no caso a mãe da Alma e a Alma, que é a irmã da Gretchen, né?
que é a meia-irmã dela no caso, né? O terror do filme ele vai funcionar mais no sentido corporal do que psicológico e também de medo, né? Foram pouquíssimos, raros os momentos em que eu senti realmente medo desse filme, mas isso não é uma coisa tão negativa assim, porque tem muitos filmes que utilizam do terror pra criar algum elemento ali, pra criar algum sentimento na gente que não seja o sentimento de medo. Só que pelo fato desse filme ter começado de maneira tão lenta e não ter conseguido desenvolver tão bem os seus aspectos logo de início, o sentimento maior que eu fui sentindo ao longo dele foi uma completa apatia. E era uma apatia que se misturava ali com uma revolta do que estava acontecendo com a Gretchen, porque ela realmente se ferra o filme todo, né? Mas depois voltava pra apatia ali, porque realmente tinham coisas nesse filme que pareciam completamente desconexas, coisas ali que realmente não curti nada, sabe? E é muito interessante pensar que esse filme ele só foi chegar no Brasil agora através do Prime Video, né? Porém, lá fora ele já estava em uma plataforma que é o Hulu, o que me faz pensar que deve existir muitos filmes, né? Um catálogo enorme disponíveis em outros países, até mesmo em streamings que nós já pagamos. Por isso é bem interessante de pensar em um serviço de VPN que, além de proteger o seu computador, né? Proteger ali de malwares, protege de muitas coisas ali, sites maliciosos e tudo mais, ele também vai desbloquear muitos filmes novos de streamings que vocês já assinam. E o que eu indico pra vocês é com certeza a NordVPN, que inclusive eu tenho um link de afiliado, ou seja, se vocês adquirirem o serviço através do meu link, vocês vão estar ajudando o canal aqui também. Olha que maravilha, vocês se ajudam contratando aí o serviço maravilhoso da NordVPN e também ajudam o canal aqui, que eu também vou ficar bem na fita, né? Pô, quem nunca gostaria de ter visto um filme e aí quando foi ver ele só estava disponível em outro país? Isso já aconteceu diversas vezes comigo. Com a NordVPN você vai poder acessar este filme estando dentro do Brasil. O link vai estar aí na descrição, sugiro demais que vocês confiram a promoção maravilhosa ali através do meu link, que aí de quebra vocês vão ajudar bastante aqui o canal também, né? Obrigado a todos, obrigado também a NordVPN e vamos voltar para o vídeo. Bom, para falar mais sobre esse filme, agora eu quero entrar na zona de spoilers, então para quem não assistiu o filme ainda, eu sugiro que vão lá assistir e depois retornem aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. Notei que mais de 90% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal, então não esquece de se inscrever aí, que ajuda bastante aqui também, sem contar que aí vocês não perdem nenhum conteúdo, né? Sem mais enrolações então, let's bora falar de Cuco agora com spoilers. Toca a intro aí da zona de spoilers, produção. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Aos poucos, então, nós vamos ver o que está de fato acontecendo neste local. O filme ele vai começar a dar algumas respostas, né? Então, ao que tudo indica, nós vemos que tem este líder que é o Herr Koenig, e ao que tudo indica, ele está desenvolvendo um experimento de reprodução. Só que um experimento bem bizarro, porque nós temos esses seres que são humanoides, mas eles dão nomes de pássaros para esses seres, né? E ao que tudo indica, esses seres eles se comportam de uma maneira como alguns pássaros se comportam. Mas aí vocês devem estar perguntando, pô, calma aí, eu assisti o filme e eu não entendi essa parte. Explica direito aí. Calma que eu vou explicar direitinho para vocês. Pelo menos o que eu entendi, né? Às vezes eu sou burro e não entendi nada. Bom, o filme ele não vai explicar se esses seres eles são modificados geneticamente, mas ao que tudo indica, eles são seres naturais, né, que vem entrando em extinção. E aí o Herr Koenig, ele está tentando manter essa espécie viva, ele está tentando manter esses seres vivos, né? Ser vivo, ó, piadinha, mas enfim, não foi proposital, tá? Desculpa aí. Só que a parada é que esses seres, eles se reproduzem como uma espécie de pássaro lá que eles chamam, eles dão um nome para esse pássaro. Inclusive, eu acho que é o Cuco, né? Que é daí que vem o nome do filme. Bom, esses seres se reproduzem da seguinte forma, né? Eles não geram uma vida, né? Eles não geram ali do corpo deles uma vida. O que eles fazem é pegar uma mulher ali que vai ser a incubadora e aí eles colocam dentro dessa mulher uma espécie de ovo. No filme eles chamam de egg, né, que seriam tipo ovos, mas na tradução ali da legenda eles chamavam de óvulos, né, como se eles colocassem óvulos dentro dessas mães. E aí essas mães passam a se chamar mães substitutas e vão servir claramente como uma incubadora desses seres, né, dessas crianças e afins. Porém, a mãe original, a mãe biológica, é um desses seres que coloca o seu ovo dentro dessas mães que são as incubadoras. Eu acho que deu pra entender direito aí, né? Eu acho que eu expliquei certinho, né? Uma parada também que é importante de pontuar é que esses seres, eles têm uma espécie de poder ali nas cordas vocais que tem o dom de atordoar as pessoas. Em alguns momentos eu achei que essa coisa também fazia as pessoas voltarem no tempo, mas eu acho que na verdade elas não voltam no tempo. Eu acho que a sensação de atordoamento faz elas entrarem em uma espécie de transe. O filme ele não vai se dar tanto ao trabalho de
explicar tintim por tintim desse aspecto, né? Ele vai explicar mais o seu mistério como um todo ali, o que está acontecendo, mas ele não vai entrar em pormenores de explicar o que são essas coisas, da onde elas vieram, não vai ter toda essa explicação mais detalhada da trama e tudo mais. Até porque nós só vamos entender mais esse mistério mais para a metade do filme, porque a partir deste ponto o filme ele ganha um tom novo, porque a Gretchen, a partir deste momento, está tentando salvar a sua irmã Alma. Ela está em bastante risco porque ela também é um Homo Cuculidae, que são essas espécies de humanoides que têm este dom vocal aí, são esses seres, né? Ou seja, ali ó, só pra ratificar aqui, pra ficar bem claro mesmo, então quando a mãe dela e o pai da Gretchen foi ali ter a lua de mel naquele local, um daqueles seres ali colocou um ovo dentro da mãe da Alma, e aí depois ela nasceu. No caso, a mulher que nós vemos como a mãe da Alma, na verdade ela é a mãe substituta, e aí tem aquela outra mulher que vem perseguindo a Gretchen durante o filme todo, que é a mãe biológica, né? E é por conta disso que eu acho que a Alma não fala, né? Porque ela deve ter uma consciência desse dom dela, e aí ela deixa de falar, que é meio que pra não machucar as pessoas, não fazer as pessoas sofrerem, né? E como eu disse, esse mistério, ele é bem interessante a partir do ponto ali em que a gente começa a se situar mais nele. O filme ele ganha um fôlego a mais, ele fica mais interessante, porém esses primeiros 40, 45 minutos do filme eles são realmente bem chatos, o que vai fazer com que muitas pessoas abandonem a história até chegar numa parte ali em que ele começa a ficar um pouco melhor. Então eles vão acabar perdendo toda a resolução desse mistério, que é maluca demais, mas eu achei bem legal, pelo fato do filme ter um começo muito chato e muito arrastado. É realmente um filme bem parado nos seus 40 primeiros minutos. E esse desfecho é realmente maluco demais, né? Eu nunca imaginei que Cuco seria realmente o do pássaro, e que esse filme teria tanta relação com pássaros em si, né? Porque eles utilizam o pássaro, né, ali, o Cuco, pra falar um pouco sobre esses seres ali que nós vamos ver no filme. E aí o filme ele também tem diversas oportunidades pra criar o seu body horror, claro que não de uma forma tão gráfica assim. O body horror ele não é feito de uma megalomania, né? Não é uma coisa ali ó grandiosa, não é pô muito horror corporal, não é nada disso, sabe? Mas tem um trabalho bem interessante ali, um trabalho bem legal, principalmente na mãe biológica da Alma ali. A gente vê mais sobre ela ali, e é realmente ali um personagem bem interessante. Ele é um ser, um bicho bem bizarro, né? No final do filme a gente tem uma perseguição em que essa mãe biológica da Alma tá perseguindo a Gretchen, né? E elas ficam cara a cara ali, é muito bizarro a cara que esse bicho faz, pô. É realmente muito maluco, eu nunca pensaria que este bicho era desse jeito, sabe? Porque a gente foi vendo nas sombras ali, e aí quando ela tá de óculos o olho dela fica meio vermelho, é uma parada bem interessante, é realmente uma construção bem interessante dessa personagem. O problema é que os 50 primeiros minutos desse filme são bem ruinzinhos. E isso é muito interessante de se pensar, porque eu gosto de como o filme ele se desenvolve através desses seres, né? Então a partir do ponto ali em que começa a dar um foco maior para esses seres, o filme ele ganha um fôlego a mais, sabe? Então os últimos 40, 45 minutos do filme ali, realmente ele ganha um fôlego a mais, ele se torna um pouco melhor, porque o filme ele ganha bastante fôlego quando ele começa a abordar mais o seu mistério e deixa um pouco mais de lado os dramas da Gretchen, um pouco mais sobre aquela vila, sobre aquela galera, esquece tudo isso e foca mais no seu mistério. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, eu achei o final desse filme bem interessante de verdade, não estou de meme aqui, estou falando a mais pura sinceridade. É realmente algo que me deixou bem curioso, né? Eu gostaria de saber mais sobre esses seres, o que são eles, de onde eles vieram, queria saber um pouco mais sobre essa mitologia também. Porém, eu acho que o filme ele demorou demais pra se encontrar realmente nessa história, sabe? Eu acho que ele não conseguiu ali nos seus primeiros 40, 45 minutos desenvolver os seus aspectos de uma forma em que eu ficasse tão interessado assim pra chegar nessa parte do filme, que é uma parte melhor do que o começo, e realmente me importar tranquilamente com essa história, sabe? Eu não estava mais tão imerso nessa narrativa, eu não estava mais tão imerso nessa história por conta do começo do filme ter me perdido um pouco. E aí quando chega nessa parte melhor, o filme ele não consegue me fazer gostar ainda mais dele. Então no final das contas o saldo é negativo, pelo menos pra mim. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, então deixem aí nos comentários pra gente trocar essa ideia maneirinha. Mesmo que você discorde de mim, comente aí pra eu saber aí, pra gente trocar essa ideia bem legal. E aproveitem também pra dizer o que vocês acharam do vídeo, gostaram da forma como eu expus aqui os meus pontos de vista, não gostaram, comentem aí dicas e sugestões, né? Também não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso. Toda semana
aí com o lançamento do streaming. Sempre que sair algum filme interessante, eu vou estar trazendo aí pra vocês a minha crítica, né? A minha review aqui pra vocês. Deixem um like nesse vídeo que ajuda bastante o canal, sem contar que é uma métrica bem legal pra saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais vídeos aí pra vocês. Vejam os outros vídeos do canal que tem bastante coisa interessante pra vocês, vou deixar passando um card aí. Vejam a descrição desse vídeo que tem os meus outros perfis com conteúdos maravilhosos ali. Como eu já falei pra vocês, conteúdos bem legais por lá também. Me sigam aí nos meus outros perfis, né? Só posso agradecer a todos que ficaram até aqui. Me despeço agora, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!